Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso programa Advogando em Improbidade. Meu nome é o professor Alexandre Maza e nesse programa nós discutimos as melhores oportunidades e estratégias para advogar no tema improbidade administrativa. E para falar hoje sobre controle externo em improbidade, nós temos a honra de receber mais uma vez o Dr. Guilherme Bueno, que é especialista em defesa de acusados de improbidade administrativa. Enquanto o Guilherme vai chegando por aí, você sabe que foi publicada no dia 26 de outubro de 2021 a Lei 14.230, que modifica mais de 100 normas da Lei de Improbidade Administrativa. Em síntese, eu sempre gosto de resumir nesse começo aqui, as principais novidades são eliminação da figura da improbidade culposa, ampliação do prazo prescricional para a propositura da ação de 5 para 8 anos, previsão de prescrição intercorrente no prazo de 4 anos, legitimidade exclusiva do Ministério Público para a propositura da ação, ampliação das penas de multa e suspensão de direitos políticos, estabelecimento de prazo de 365 dias, prorrogável uma vez por igual período para a realização e encerramento do inquérito civil, e sétima novidade, durante o prazo de 1 ano a contar da data dessa nova lei, ficam suspensas as ações de improbidade propostas pela Fazenda, para que o Ministério Público se manifeste sobre o prosseguimento do feito, sob pena de extinção. E hoje nós vamos falar a respeito de um tema muito importante em matéria de improbidade, que é a interferência dos tribunais de contas, a interface que os tribunais de contas realizam no controle da improbidade administrativa. Vou só aqui aguardar a localização do Guilherme. Vamos lá, vamos ver se eu acho aqui direitinho. Olha aqui. Entrar. Está tudo certo aqui. Aguardando ele aceitar. Muito bom dia, Guilherme Bueno, nosso especialista em improbidade. Tudo bem? Bom dia, Maza. Bom dia a todos que nos acompanham bem. É um prazer estar participando com você de mais essa live aqui no Instagram. Eu que agradeço, deixa eu só levantar minha câmera um pouquinho aqui, eu que agradeço especialmente no dia 24 de dezembro a sua disponibilidade. Muito obrigado. E hoje nós vamos falar de um tema de que você é ultra especialista, que é o controle externo pelos tribunais de contas. Normalmente, Guilherme, as pessoas acham que processo por improbidade é só depois que propõe a demanda, mas muita coisa pode acontecer antes e a ação preventiva é um dos melhores mecanismos para a defesa do interesse do cliente. Primeira coisa, vamos relembrar para quem não está familiarizado com o tema, Guilherme, quais são as funções que o Tribunal de Contas ou os tribunais de contas exercem no Brasil? Tá, joia. Maza, isso que você disse é fundamental. É muito importante, a improbidade não é só a partir do momento que agora o Ministério Público vai lá e ajuiza a ação. Tem uma série de trabalhos que nós, advogados, podemos realizar anteriormente à propositura da ação de improbidade. E no caso do Tribunal de Contas, é um deles. O artigo 31 da Constituição, ele determina que a fiscalização do município é realizada pelo Poder Legislativo Municipal. No seu parágrafo 1º, ele vai lá e diz o seguinte, olha, é realizada pelo controle externo do Executivo Municipal, ele é realizado pelo Poder Legislativo com o auxílio dos tribunais de contas. Então, qual é o auxílio? O que eles fazem? Então, eles atuam na fiscalização orçamentária, contábil, patrimonial, financeira dos municípios, a fim de dar subsídio para que os vereadores, no caso a Câmara Municipal, o Poder Legislativo, façam o julgamento, por exemplo, das contas de prefeito, né? Então, algumas funções que a gente pode destacar aqui é a função fiscalizadora. O Tribunal de Contas ele acompanha a gestão fiscal de um município. Outra função importante é a função opinativa. Tem algumas questões que o Tribunal de Contas ele vai e emite o parecer prévio dele e recomenda
algumas direções, corrigindo rumos da administração. Tem a função sancionadora. Muitas vezes, uma conta julgada irregular, ela pode ter como sanção uma pena de multa ao responsável por aquela conta. A função consultiva, ele pode ser consultado pelos jurisdicionados a respeito de temas de sua competência. Então, o Tribunal de Contas ele tem uma série de funções, a gente citou apenas algumas delas aqui, no sentido de fiscalizar a gestão municipal, auxiliando o Poder Legislativo, que é quem tem essa competência constitucional. Maravilha. As pessoas têm muita dificuldade de entender o papel dos tribunais de contas no nosso ordenamento. Eu acho que o nome atrapalha muito, né? Porque dá a impressão que eles são órgãos que exercem a função jurisdicional, porque chamam tribunais, mas a Constituição reserva um outro papel. Embora eles não integrem o legislativo, essa é uma confusão muito frequente, eles fiscalizam em apoio ao Poder Legislativo, que tem uma das funções exatamente essa, promover um controle interno sobre a administração. Todo mundo sabe que nós temos em âmbito federal o TCU, cada estado tem o seu TCE, e São Paulo e Rio de Janeiro, os municípios têm tribunais de contas municipais. Isso. Daí a gente falar de um controle externo promovido por eles, não é isso? Exato. Inclusive, no parágrafo 4º do artigo 31, é vedada a criação de novos tribunais de contas. Só quem de novos tribunais de contas municipais, né? Só quem tem é São Paulo e Rio de Janeiro, o Tribunal de Contas Municipal. E é extremamente importante ter essa atenção para quem está no poder público, para as ações do Tribunal de Contas, né? Você acompanhar, porque a Câmara Municipal, Maza, é um órgão político, né? O Poder Legislativo é um órgão político. Ele não tem uma estrutura técnica capaz de fazer uma análise, né, sobre as finanças públicas municipais, como o Tribunal de Contas tem. Um acompanhamento técnico, orçamentário, contábil, isso quem tem essa estrutura são os tribunais de contas, né? No caso, eu estou falando do Tribunal de Contas, eu estou falando dos municípios, e aí, em regra geral, são os tribunais de contas dos estados que fazem o acompanhamento, né? E isso é muito interessante. A Constituição ela trata bastante dos tribunais de contas. Os artigos 70 e 71 dão aos tribunais de contas poderes muito firmes, inclusive de suspensão de atos administrativos que o próprio tribunal pode fazer. Ele pode encaminhar ao legislativo a suspensão de contratos, um pedido de suspensão de contratos. Há um processo investigativo muito conhecido, que é a tomada de contas especial. Pronto dos tribunais de contas. E há uma execução por meio de execução fiscal das decisões dos tribunais de contas. E no dia a dia das prefeituras e das câmaras municipais, né? Como se realiza a fiscalização dos tribunais de contas, em termos práticos? Como que funciona, Guilherme? Mas eu vou comentar aqui, para quem está nos acompanhando, eu sei que você tem pessoas do Brasil inteiro que nos acompanham, então, para explicar, eu vou estar falando do estado de São Paulo, que é o nosso estado, onde a gente tem mais atuação. No estado de São Paulo, Maza, desde 2014, foi instalado gradualmente a questão da fiscalização concomitante. Então, como funciona isso? Abriu o exercício financeiro, o anual, então começa dia 1º de janeiro, naturalmente já inicia-se um processo de análise de contas, e aqui eu falo das contas anuais do prefeito ou do presidente da Câmara. Eu não estou falando de representações, denúncias, apartados, tomadas, enfim. Contas anuais, para a gente explicar melhor, do prefeito ou do presidente da Câmara. Iniciou em 1º de janeiro, inicia-se um novo processo anual de análise dessas contas do prefeito, e no estado de São Paulo é a fiscalização concomitante. Como funciona? A cada período de tempo, em torno de 4 meses, vem um agente de fiscalização até a prefeitura ou a Câmara Municipal e fica um determinado período, 1 semana, 5 dias, de acordo com a necessidade deles. E ali eles fazem uma série de solicitação de documentos, eles visitam serviços públicos, eles conferem equipamentos. Então, é de extrema importância
que tanto esses agentes públicos, os agentes políticos, prefeitos, secretários, tenham e façam um acompanhamento, trabalhem de forma correta com a coisa pública, porque essa fiscalização em loco desses agentes, ela é muito importante e fundamental na análise depois das contas, na hora que os conselheiros vão fazer a análise, né, da conta anual entregue para o prefeito. Então, em regra geral, no estado de São Paulo, a fiscalização é feita concomitantemente durante o exercício financeiro e a cada, em média, 4 meses vem agente de fiscalização, sem contar, claro, com o envio de documentos através do sistema próprio do Tribunal de Contas, que aí é de forma mensal, a prefeitura envia relatórios contábeis, relatórios fiscais, relatórios dos mais diversos, que vão ali contribuindo para que se forme ao final do ano um conjunto de elementos que o tribunal possa fazer a sua análise das contas daquele período. Tem uma questão, Maza, que às vezes eu não sei em outros estados, mas acontece no estado de São Paulo, de certa forma recente, que é a questão da fiscalização ordenada. A fiscalização ordenada é muito interessante, que funciona da seguinte maneira. Ela é concomitante e ela é ordenada na medida em que saem agentes de fiscalização no estado inteiro, em centenas de cidades, sem aviso prévio, para realizar a fiscalização em loco de um determinado serviço ou de uma determinada obra, o mesmo objeto no estado inteiro. Então, por exemplo, esse ano, no estado de São Paulo, Maza, nós tivemos 4 fiscalizações ordenadas nesse sentido. Foram fiscalizados esse ano as unidades escolares, os retornos às aulas presenciais, foram fiscalizadas obras paradas numa outra fiscalização ordenada, foram fiscalizadas as transparências no terceiro setor e a ouvidoria. Então, o que é interessante disso? Além de você ter a fiscalização concomitante, ter todo o procedimento anual, eventualmente, no estado de São Paulo, existem as fiscalizações ordenadas, que saem esses agentes de todo o Tribunal de Contas, em todo o estado, fiscalizando sem aviso prévio os jurisdicionados. Então, normalmente, na prática, é assim que funciona. O ano inteiro você tem a fiscalização nas contas anuais do prefeito, né, enviando relatórios com a presença de agentes na prefeitura ou na Câmara Municipal. E nós temos também agora a fiscalização, recentemente, da fiscalização ordenada, que é esse elemento, aspas, surpresa do agente de fiscalização em determinado dia e hora para avaliar algum serviço público. Maravilha. Ô, Guilherme, a gente tem no Brasil 5.570 municípios, está sempre mudando. Exato. Só o estado de São Paulo tem 645 cidades. A gente deixa de fora a capital, São Paulo, tem um Tribunal de Contas próprio. E, por exemplo, o segundo maior município é a minha cidade, que é de Guarulhos, que tem 1.300.000 habitantes, a 13ª maior cidade. Pergunto para você, como que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo dá conta de mais de 600, quase 650 cidades? Eles fazem por amostragem, eles agem mediante denúncia. Como que o Tribunal de Contas pode dar conta de tantas cidades assim? Ele dá conta. Fora o Estado de São Paulo, né, que o TCE também fiscaliza o Estado. Exato. Não, ele dá conta, mas na medida em que ele tem uma estrutura também muito grande. Ele tem as regionais, a sede do Tribunal de Contas é em São Paulo, né, capital, do Tribunal de Contas do Estado, São Paulo é em São Paulo. Salvo engano, o nome é a Avenida Rangel Pestana, lá? Exatamente, na Praça da Sé. Isso. E eles têm os órgãos regionais. Então, na região aqui do Vale do Paraíba, a gente tem o Tribunal de Contas em Guaratinguetá. E lá tem os agentes de fiscalização que vão, como eu disse anteriormente, nas prefeituras em loco ou solicitam por e-mail no período de pandemia. No ano de 2020, né, que foi um período mais grave da pandemia, a fiscalização não teve praticamente visitas nas prefeituras, eram solicitadas as informações via e-mail.
Então, não, eles fiscalizam todas as prefeituras, todas as câmaras municipais, tem estrutura para isso, e não adianta, Masa, o prefeito, eu gosto de falar muito de prefeito, secretário e presidente de Câmara, mas a gente pode estender, claro, para todo mundo isso que está na função pública. Não adianta eles acharem que o Tribunal de Contas às vezes não vai conseguir dar conta, porque vai. Primeiro, que ele tem estrutura. Segundo, que eventual irregularidade pode ser formalizada por denúncia, por uma representação de um vereador. O vereador às vezes vê uma obra sendo realizada em determinado local e chega até ele a informação que a obra foi, por exemplo, superfaturada. Ele pode ir lá e fazer uma denúncia para o Tribunal de Contas. Ele pode ir lá e fazer uma denúncia a respeito de uma licitação X. Então, o Tribunal de Contas tem estrutura e faz essa fiscalização em todas as cidades, todas as prefeituras e todas as câmaras municipais do Estado de São Paulo. Tem duas perguntas, Guilherme, que normalmente as pessoas fazem sobre o Tribunal de Contas. A primeira é se o político ou gestor precisa se fazer acompanhar de advogado para interferir no processo interno. E a segunda é se o Tribunal de Contas é obrigado a garantir contraditória e ampla defesa em todo o procedimento. O que você tem a dizer sobre isso? A primeira pergunta é muito interessante, eu gosto sempre de comentar. Foi bem bacana você colocar essa questão. Você não precisa se fazer, você pode atuar no Tribunal de Contas até sem advogado. O que a gente não aconselha, mas a pessoa pode. Qual é a questão aí? Masa, quando você está numa prefeitura municipal, você está na cadeira do prefeito e você olha lá, tem o setor da Procuradoria Municipal. Então você está lá, as contas são da Prefeitura Municipal. Então ela vai ser representada no Tribunal de Contas pela Procuradoria Municipal. Mas o responsável pelas contas, quem será penalizado em eventual irregularidade é o prefeito. Então, veja bem, como o prefeito vai sair do mandato e deixar as contas a cargo da Procuradoria? A Procuradoria ela vai cuidar da Prefeitura, ela não vai cuidar do prefeito. Então, quem está na posição de responsável por uma conta no Tribunal de Contas, é fundamental que ele se faça acompanhar por advogado, porque para que ele tenha garantia que ele está tendo uma defesa técnica adequada e se manifeste no período. Acabou o mandato dele, quem que vai representá-lo lá? A prefeitura não vai, o procurador não vai se preocupar com o que vai acontecer com o ex-prefeito, até ainda mais se eventualmente quem se eleger é da oposição, né? Aí que Sim. Isso, infelizmente no nosso país, isso fica mais difícil ainda. Não é uma regra geral, mas infelizmente acontece. E no caso da garantia do contraditório da ampla defesa, não temos isso no Tribunal de Contas. Eles dão a oportunidade de você se manifestar a respeito daquilo que está sendo avaliado. Se você perde na primeira instância, você tem condições de recorrer para o pleno, mas você não tem um processo, o devido processo legal com as garantias de um processo no judiciário. Tá? Mas é importantíssimo você se fazer representar por um advogado do Tribunal de Contas para que justamente essas ações futuramente não se desdobrem numa ação de improbidade. Então, é importante, você pode até não se fazer representar, mas é importante que se faça para que você tenha uma defesa técnica e no processo de contas é diferente. Você não tem as garantias do devido processo legal, como no judiciário, mas você tem sim a oportunidade de se manifestar, você tem até a oportunidade de recorrer ao pleno. O que você não tem é a condição de fazer a produção de provas, por exemplo. Entendi. Você não consegue produzir provas como você consegue no judiciário. Não existe a prova testemunhal, por exemplo, no Tribunal de Contas. Entendi. Guilherme, a gente foi sacudido nos últimos meses por uma grande mudança na lei de improbidade, que eu gosto sempre de falar. A lei 14.320, ela estabeleceu mais de 100 novidades na lei de improbidade.
A pergunta que eu faço para você é: alguma dessas novidades impactou diretamente os tribunais de contas ou nada de muito específico em relação ao controle externo de contas? Eu acredito que sim, mas eu acredito que a gente teve uma inserção do parágrafo 1º e 2º, especialmente, na Lei 8.429, né, pela Lei 14.230, e eu vou até pedir licença aqui para vocês, para quem nos acompanha, para ler. O artigo 21 da Lei 8.429, a Lei de Improbidade, ele diz o seguinte, aspas, artigo 21, a aplicação das sanções previstas nesta lei independe, 2 pontos, parágrafo 2º, da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo tribunal ou conselho de contas, fecho aspas. Então aqui, nesse primeiro momento, ele foi lá e garantiu, ele consagrou a independência entre as instâncias. Então, independente das sanções que a Lei de Improbidade Administrativa prevê, tendo ou não tendo sanção do Tribunal de Contas, pode haver ou não a sanção pela Lei de Improbidade Administrativa. Mas o curioso, Maza, e eu peço de novo licença para ler, é o parágrafo 2º, inserido pela Lei 14.230 no artigo 21, inciso 2, parágrafo 2º, abro aspas, as provas produzidas perante os órgãos de controle e as correspondentes decisões deverão ser consideradas na formação da convicção do juiz, sem prejuízo da análise acerca do dolo na conduta do agente. Ou seja, muito embora você tenha aí a consagração da independência entre as instâncias, no outro ponto ele diz o seguinte, o que for apurado nos órgãos de controle, Tribunal de Contas, ele pode somar para a convicção do juiz. Na minha opinião, Maza, significa dizer o seguinte, tem tudo a ver hoje e impacta todo o processo de contas. Porque se você não faz um acompanhamento das contas e tem as contas eventualmente julgadas irregulares, desaprovadas pelo Tribunal de Contas, esse material encaminhado para o Ministério Público pode eventualmente contribuir muito para que se ingresse com a ação de improbidade e eventualmente contribua até com uma condenação. Você fazendo um trabalho de prevenção, uma atuação, um trabalho técnico feito por advogados, e aí está uma oportunidade na advocacia, no Tribunal de Contas, e as suas contas sendo julgadas regulares, aprovadas, acreditamos que o inverso também é verdadeiro. Como vai o Ministério Público eventualmente ingressar com uma ação em face, por exemplo, da análise de um contrato que ele já foi objeto de análise do Tribunal de Contas, numa tomada de contas especial, e foi julgado regular? Então, essa novidade, essas duas novidades, a primeira, que você tem aí a independência entre as instâncias já estava lá, mas que você tem aí que o juiz observar as provas, né, apuradas no processo de contas, no Tribunal de Contas. Essa primeira novidade é importante pelo trabalho do advogado que ele vai executar no Tribunal de Contas. Isso daí, o cliente dele, como eu estava dizendo há pouco tempo atrás, o prefeito municipal, ele está lá, ele tem lá a procuradoria, mas se ele tiver um advogado da sua confiança, que acompanhe as contas, ele sai da prefeitura, as contas são aprovadas, ele pode ir lá, se eventualmente for ingressada uma ação de improbidade contra ele, o advogado dele que acompanhou todinho no Tribunal de Contas, ele vai poder fazer o mesmo na ação de improbidade sem maiores problemas. Ele vai ter acesso e informação a todo o conteúdo anterior. Uma outra questão também que foi importante, que foi inserida pela Lei 14.230, vou pedir licença para mais uma vez ler, é o parágrafo 5º. Sanções eventualmente aplicadas em outras esferas deverão ser compensadas com as sanções aplicadas nos termos desta lei.
Significa dizer, também, se você tiver alguma sanção determinada pelo Tribunal de Contas, isso deverá ser analisado na hora da aplicação da sanção aqui na lei de improbidade, o que não acontecia antes. Antes, um presidente de Câmara, por exemplo, ele sofria uma multa do Tribunal de Contas no valor X, mais uma condenação na lei de improbidade no valor Y, e isso não tinha fim, ficava num tamanho gigante, né? Então, assim, essas alterações eu acho importante, eu acho que valorizou mais o trabalho do advogado no Tribunal de Contas, eu acho que você tem mais trabalho para fazer, tem uma especial atenção nesses processos que lá tramitam, porque se você deixar correr sem nenhuma manifestação, sem nenhuma defesa, isso pode te prejudicar futuramente assim, de maneira muito grande. Entendi. Ô Guilherme, de cabeça, você pode mencionar alguns casos que você lembre de razões pelas quais as contas foram julgadas irregulares de algum gestor? O que pode, por exemplo, acontecer que o Tribunal de Contas rejeita as contas? Tá. O que são normalmente? Contratos Vamos sem lá. licitação, por exemplo? Não, por exemplo, a aplicação do mínimo constitucional na educação de 25%. Ah, certo. A aplicação do mínimo constitucional de 15% na saúde, o não pagamento de precatórios. Isso tudo é muito comum causar a reprovação de contas do prefeito. Recentemente, a gente teve um julgamento de uma conta de um presidente de Câmara, que a gente teve acesso, que foi julgada irregular por falta de planejamento. Foi um dos motivos, né? Foi a falta de planejamento. Segundo os conselheiros, ele entendeu que a Câmara devolveu muito dinheiro para a Prefeitura e isso não foi objeto de planejamento anterior. Devia ter sido requisitado um duodécimo menor do que foi. Mas é um exemplo do que foi julgado irregular uma conta de um presidente de Câmara. Número de comissionados na Câmara Municipal. A gente já teve a oportunidade de falar. Tem câmaras municipais que o número de comissionados é maior que o número de servidores efetivos. Nossa. Então, pelo princípio da razoabilidade, foi julgado irregular a conta do presidente de Câmara. E por aí vai. Tá. Ô Guilherme, a gente está já no limite do nosso tempo e eu não quero segurá-lo para além disso na noite de Natal, né? Já foi uma grande gentileza você falar aqui conosco. Na sua opinião, última perguntinha minha, os tribunais de contas têm que continuar existindo? Eu sei que é um tema polêmico. Ou o que eles fazem poderia ser absorvido por outra estrutura estatal de modo que a extinção deles não traria tanto impacto? Você acha que eles devem continuar ou ser eliminados? Mas, como você disse, é um tema bastante polêmico, né? Mas, na minha opinião, eu acho que eles deveriam continuar. Porque eles têm uma função também de orientação, Maza, que a gente enxerga. Quando você está na função pública, você, em muitos casos, consegue ir até o Tribunal de Contas e eles te orientarem. Então, municípios pequenos, mas, por exemplo, que você tem aí uma fiscalização intensa, um trabalho árduo, ao mesmo tempo, eles sempre estão disponíveis para também colaborar com a gestão. E isso é importante para corrigir rumos, para orientar não só essa questão da fiscalização, da preocupação em estar com tudo certo, andando direito. A gente está tratando aqui, imaginando que a gente está falando de pessoas honestas, né? Que querem sim. que tem, primeira, visto o interesse público. Mas eles estão lá disponíveis também para contribuir, né? Com a orientação, com informação. Então, eu acho sim que é importante o papel do Tribunal de Contas e acho que eles devem continuar assim. Maravilha. Gente, quero mais uma vez agradecer a disponibilidade do Dr. Guilherme, lembrando que ele e o Marcelo são grandes parceiros e especialistas em ações de improbidade. Se você quiser propor uma parceria ou mesmo se você conhecer alguém que está sendo processado por improbidade, mande uma mensagem direta para mim que a gente conversa sobre um eventual apoio jurídico que for necessário. Obrigado, Guilherme. Valeu, uma excelente noite de Natal para você e para sua família e para todo mundo que nos acompanha aqui.
Obrigado, Valeu, Maza. gente. Para vocês também e para todos que nos acompanharam. Muito obrigado. Feliz Natal a todos. A todos. Gente, mais uma vez nós fizemos um episódio aqui do nosso programa Advogando em Improbidade, hoje falando com o meu parceiro, o professor Guilherme Bueno, e qualquer coisa que vocês precisarem, manda uma mensagem direta que, se for pergunta ou alguma outra coisa, eu encaminho para eles. Então, um excelente dia para vocês, Feliz Natal e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, gente. Até mais. Abraço. Tchau.